Oi, minhas nobresas! Está no ar mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a peça Todo Chapéu Me Lembra Você, que já está em cartaz aqui em São Paulo, com um elenco incrível, com uma história principalmente mais intrigante, mais chamativa ainda. E para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, eu converso com um dos atores e com o autor e o diretor da peça, Theo Nogueira e Vitor Rocha. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo espaço, por receber a gente aqui. Eu que agradeço. Estou muito animado de conversar com vocês. Ainda mais agora, né, que nós estamos chegando no mês do orgulho, LGBTQIA+, a peça tem todo esse enredo. Então, para começar, eu queria que você comentasse um pouquinho de quando que você criou essa história, esse enredo, e o porquê do nome, né? Um nome tão diferente dos demais. Então, o nome para mim, título para mim é uma coisa sempre muito especial. Eu sempre penso no título primeiro, na verdade, porque eu acho que o título é um convite, né? É a primeira coisa que chega de qualquer história é o título. Então, a ideia, né, a coisa de falar sobre lembrança é uma coisa que primeiro está em mim ultimamente, nos meus trabalhos mais recentes. E falar sobre isso, tenho pensado como cada vez isso tem se tornado mais importante. E eu acho que falando principalmente sobre o tema, né, falando com a nossa comunidade, eu acho que memória é uma coisa muito importante, né, no que a gente se baseia, na história que a gente vem construindo, nas memórias, nas nossas lembranças. Então a ideia do título veio daí. E a história do espetáculo nasceu, na verdade, a partir de um convite. Que começou com outro convite, que foi do Theo para o Leandro Luna, para encabeçar, junto com a Pri, a produção do espetáculo, que me convidaram para escrever e dirigir. E essa história veio muito pensando em como trazer uma história com essa temática, sem a gente cair, sem se limitar às cicatrizes, né, aos estereótipos. Como a gente faz uma história com um personagem... trazendo o tema da diversidade sem necessariamente focar nas cicatrizes que esse personagem tem em relação à autoaceitação ou aceitação da família ou aqueles temas todos que a gente já está acostumado, que são importantes sim de ter nas dramaturgias, mas eu acho justamente que quanto mais a gente está avançando, evoluindo enquanto sociedade, cada vez mais é importante a gente ter outros retratos. Com Embora certeza. a peça se passe numa ilha fictícia onde existe um regime totalitarista, existe uma coisa muito atrasada, vamos dizer assim, ainda assim tem um outro pensamento que é esse pensamento de conflito. No conflito do espetáculo, o grande drama do espetáculo não é sobre a minha sexualidade, alguém precisa aceitar a minha sexualidade. Não, o personagem está resolvido com isso na história não é uma questão. São outras questões que todas as pessoas, seres humanos, têm na vida, independente da sua sexualidade. Acho que mais voltado por relações, né, interpessoais, Relações, isso, por autoconhecimento. Isso. E não limita, eu acho, um tipo de público. É uma Sim. peça, assim, que tem a temática, mas não é a temática que é o forte da peça, no sentido que você fala, peraí, é o que conduz a peça, mas você também não fica preso a isso. Sim. Vai muito além. E você se vê na situação, independente se for gay ou não, independente, entendeu? Você se vê na situação porque todo mundo... são relações, né? Sobre relação Sim. a peça. Você interpreta o Tomás. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ele pra gente. O Tomás é uma pessoa que, quando pequeno, teve um trauma, né, em relação ao avô, e ele volta a esse lugar, depois de muito tempo, porque o avô está precisando. E nisso, quando ele volta, ele depara com o Otto, e aí começa a história. Eu Aí adoro o resto- ator com medo de dar spoiler. Então ele tá contando a história, Contando ele tá falando pausadamente, bem pausado. Ele tá morrendo de medo de dar um Eu spoiler. vou ler, ai meu Deus, ele vai fazer assim já. Eu tava aqui pronto pra fazer um fica quieto, agora chega. E ele encontra, aí daí, entendeu? Daí você tem que vir ver, porque acontece muita coisa. Sim. E tudo que acontece é muito louco, porque transforma o personagem. Eu digo os personagens, mas transforma. O Vitor falou comigo no começo do projeto, quando a gente começou a ensaiar, e falou, você entendeu o arco, você entendeu? E ele me explicou, eu falei, uau, tipo assim, me abriu os olhos para o personagem. Então, cheguei com uma ideia e transformei essa ideia com eles aqui, lapidei o personagem, e eu acho que o mais legal é isso, é ele aprender com um cara que ele nunca viu e entender, se auto-entender, entendeu? Olhar pra dentro um pouco também. Eu acho que é uma coisa forte, assim, pelo menos pra mim do espetáculo, e até vendo, né, quando eu escrevi eu pensei um pouco nisso, mas depois assistindo parece que fica um pouco até mais, que é como é forte a relação de dois homens em cena, tentando ser vulneráveis, que não necessariamente quer dizer que qualquer história gay, qualquer romance tenha isso, porque não é necessariamente
qualquer história, que os personagens são vulneráveis, que eles são abertos, que eles falam sobre suas fragilidades, né? E então nessa história, eles tratando de dois estranhos que precisam dessa intimidade, precisam dessa vulnerabilidade, precisam um do outro, mas não dão o braço a torcer ou não percebem o quanto eles precisam. Isso pra mim é uma das coisas mais bonitas assim da história. Às vezes eu vejo eles fazendo, a gente às vezes assistindo ensaio, a gente fala, vocês não têm noção de, às vezes, o abraço ele é um pouco catártico, porque você torce tanto só por um abraço, você não quer mais nada além de um abraço, mas um abraço... Às vezes não precisa falar nada. Mais nada, exato. O que o Theo tem do Tomás? O TH. Nossa, você pensou essa antes. Essa mas eu fui rápido, né? Foi certeiro na resposta. Não, eu acho que tem muito do Tomás. Principalmente essa coisa de... Eu posso dizer em casa, né? Eu tenho relação, por exemplo, com a mesma pessoa, eu e meu irmão, e eu sinto que às vezes tem isso, de querer competir, pra ver quem conhece mais, quem sabe mais, ou quem lembra da história direito, ou quem... E eu vejo que esse personagem, quanto mais acha que sabe, nada sabe, e aprende com isso, eu vejo que isso na minha vida também. Eu tô num momento desse, que eu acho que eu entendi a parada, aí vem e falo, pera, não entendi nada. Deixa eu entender direito, deixa eu ver... Um choque de realidade. Né? E eu acho que esse personagem está todo momento aprendendo. Eu acho que cena a cena, ele às vezes erra, ele volta pra trás, depois erra 3 vezes mais, depois... Então eu acho que é a vida como ela é mesmo. Sim. Ele cai, levanta e aprende. Tem que aprender. O enredo da peça, né, a sinopse da peça tem 2 pontas. A ponta do Tomás, que parece que é um jovem bem mais seguro, bem mais resolvido, bem mais... Mas ao mesmo Também tempo, não. Exatamente, ele não sabe o que ele quer. Sim. Ele não sabe nem o que aconteceu com ele direito. Então, entendeu? Na história dele, ele busca respostas, ele segue buscando respostas. Mas então, aparenta que o Otto busca mais do que o Tomás, de uma certa forma. É isso, é um pouco isso que você falou, são 2 pontas e eu acho que quando eles se encontram, e são 2 pontas para eles estão super no lugar. E quando eles se encontram, eles percebem o quanto tinha de buraco nessa história, assim, quanto de cada um, né? Então é por isso que o encontro deles acaba sendo uma coisa muito, eu digo até instigante de acompanhar, assim, porque cada cena a gente consegue plantar uma informação sobre um deles que você fica, tô do lado dele, não, tô do lado do outro, não, me vejo mais nele, gosto mais do outro, me vejo mais nele, me vejo mais no outro. É uma Porque, competição, né? Todo momento. Humanos, né? E ninguém é todo bom, ninguém é todo mal, e culpa tem todo mundo, identificação com, sei lá, a fragilidade de um pode ser a fragilidade do outro, então é isso, bem isso que você falou, são 2 pontas que se parecem a princípio muito distantes uma da outra, mas muito não. E aí quando eles se encontram eles percebem que não, né, que na verdade um já foi o outro em outro tempo, porque são muito parecidos. Na opinião de vocês, por que as pessoas têm tanta dificuldade em se auto-permitir ou se auto-aceitar? O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que é difícil mesmo. Eu acho que são milhões de coisas, né? Milhões de questões que são colocadas, e até jogando ainda mais para um pouco da peça, eu acho que a peça fala um pouco sobre isso também, né? O eco que fica nas relações que a gente nem soube que existiram. Tem relações na vida, sei lá, dos nossos pais, que fizeram a gente conviver ou não com pessoas que moldaram como a gente se relaciona com pessoas hoje em dia, né? A forma como, sei lá, ele na história não teve uma relação com o avô por um outro motivo e isso fez ele criar uma casca com relação às pessoas então eu acho que se aceitar, acho que tem muito primeiro com se entender, né? Entender o que você tem para aceitar antes de qualquer coisa, quem é você, e depois conseguir abrir isso para o mundo. E nisso tem tanta camada, tem tanta coisa, então eu acho que... Primeiro que eu acho que é difícil mesmo, e segundo que eu acho que envolve um processo pessoal de muita busca, né? Você não se aceita assim, sou isso, me aceitei. Se for isso, é porque não era isso, tem mais coisa para procurar. Eu acho que o Tomás também está nessa busca da aceitação, não só, que não é esse o tema dele, não é o tema dele, que é a sexualidade. Mas ele está buscando, acho que, respostas sobre relações dele, que ele teve, mas que o outro personagem vai dando. Aos poucos ele vai, acho que, tapando os buracos que ele tinha do quebra-cabeça. Mas, ao mesmo tempo, ele entende que aquele quebra-cabeça que ele estava montando não quer dar certo. Entende por quê. Então, acho que é uma luta constante da aceitação. E esse personagem é total. Até o outro, que é o oposto dele, ele
queira ou não queira, tá ali meio que pedindo uma aceitação também. Até porque, não falando de como ele falou, não é uma questão sexual, mas o personagem dele não foi aceito muitas vezes na vida por outras pessoas. Sim, então sim, é uma no busca geral. de aceitação de outra forma. Que também é legal a gente trazer como para todas as pessoas, para E a todo ser aceitação humano. enxerga, né? É a autoafirmação, né? E o meu personagem acho que está em busca todo momento de autoafirmação. De quem ele é, do que ele faz, o que ele vai fazer. Ele está toda hora ali tentando se estabelecer numa posição. Então acho que está em busca, sim, da aceitação. Sim. E falando especificamente, né, da comunidade LGBTQIA+, vocês acham que a teledramaturgia está preparado para mostrar de fato a vivência de um cara gay, de uma lésbica ou de um casal gay? Porque eu vi uma entrevista do Carmo esses dias, há poucos dias atrás, que ele fala que personagens gays são mais aceitos quando é caricato, ou quando é engraçado, ou quando está numa posição assim que parece que as pessoas ficam de casa assistindo e dando risada. Vocês acham que a teledramaturgia está preparada para de fato ter um cara gay mostrando a vivência normal de como qualquer outra pessoa? Eu acho que sim, na minha opinião. Eu acho que assim, acho que sim, acho que estamos... Primeiro, eu acho que não, vou mudar, vou falar. Eu acho que pronto, a gente nunca tá para nada. Eu acho que tem sempre que se dar esse passo e entendendo, né? E percebendo o quão isso não está longe da gente. Então, preparado, eu não sei porque a gente pensa em teledramaturgia, a gente pensa num mercado, um mercado que lida com números e que vai querer a confirmação, às vezes, em números de que estamos na hora de fazer isso. E talvez essa confirmação não venha em números até que isso seja feito, até que esses personagens comecem a ocupar esses lugares e a gente perceba que eles são tão seres humanos quanto quaisquer outros personagens de histórias, né? É um pouco o que eu acho que a gente tenta trazer aqui, falar, olha, é uma peça que 40% dela é suspense. E você não imagina um suspense com dois personagens, né, com uma temática LGBTQIA+, assim, você não para pensar, nossa, quero muito ver uma peça com essa temática. Nunca imaginei que uma cena onde tem dois caras quase saindo na faca, um dos personagens é gay. Por que não? Quer dizer que o cara, por ser gay, ele não pode ter um personagem não pode ser gay e, além disso, ter uma outra personalidade? Então eu acho que assim, essa é uma das provocações que a gente traz desde o começo, de vamos tentar colocar a sexualidade como que ela é, só mais um traço da pessoa. Ela não define como ele fala, ela não define como ele, né, pode sim, e tenho certeza que constrói partes muito importantes de todos nós, a nossa sexualidade, né, quem nós somos, mas isso não precisa ditar e muito menos estereotipar esses personagens. Sim. Então eu acho que a teledramaturgia pode não estar pronta para receber de braços abertos, né? Mas eu acho que sim, estamos prontos enquanto sociedade para começar a abrir esse eu acho que estamos prontos caminho. para abrir o caminho, e eu acho que talvez as pessoas, o público, talvez não ele 100% esteja pronto, porque tem essa, né? Tem ainda o conservadorismo, tem ainda pessoas que pensam diferente, não pensam ainda com a mente atual, né? Pensam mais no passado. Não julgando, não recriminando, mas ainda vai ter o choque, claro. Mas temos tantos exemplos aí, acho que internacionais, que hoje em dia o mundo está globalizado, então a gente tem acesso a, né, da Noruega, da Finlândia, séries tipo de lugares que a gente nem imagina que ia haver. Então acho que estão preparados por bons exemplos que já tem aí, acho que no streaming, tem por aí. Só que conduzir uma história com protagonismo gay, tem que entender que vai ter que desenvolver todo o enredo da vida dessa pessoa, não só um ponto, disso. Exatamente, não só a partir disso, como o Victor falou. E acho que é o perigo de se contar essas histórias únicas, né? Tipo, o perigo da gente falar, contar a história, só existe aquele gay que tem essa dificuldade com o pai, com a mãe, porque o pai vai brigar com ele se ele se assumir, aquela dificuldade de se aceitar, primeiro ele vai tentar ficar com uma mulher. Existem essas histórias, mas elas não são únicas, não é todo mundo, exatamente. não são todos os jovens. Cartilha, né? Exatamente. Então eu acho que é o perigo que a gente tem enquanto comunidade de não criar histórias onde isso seja apenas sim parte de quem os personagens são, é que a gente está deixando o mundo contar as nossas histórias como uma história só. E elas não são uma história só, tem muitas histórias. Exato. Bom, queria conversar muito mais tempo com vocês, mas o nosso tempo é curto, então para finalizar, convidem a galera que está acompanhando agora o nosso bate-papo para virem ao teatro assistir vocês. Bom, então fica o convite, Todo Chapéu Me Lembra Você, fica em cartaz aqui no Teatro Décio Almeida Prado, dentro do Centro Cultural da Diversidade. Isso, estamos aqui sextas e sábados às 8 horas,
e domingo às 7 horas da noite. E tem que retirar 1 hora antes aqui o ingresso na bilheteria, porque esse espetáculo está sendo gratuito para todos vocês. Venham. E esse foi mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o vídeo da semana que vem. Tchau!